Olá, meus caros amantes da sétima arte, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Pedro Fontes e vocês estão no Horário Cinema. Hoje eu vim falar para vocês que sim, os filósofos estavam falando a verdade. De boas intenções, o inferno está cheio. Como prova disso, eu trouxe a lista das 5 cenas incríveis em filmes de super-herói que faria até a Carol Conká revirar os olhos. Então chega de enrolação, fica por dentro, que é só me acompanhar. X-Men Origins Wolverine é considerado por muitos o pior filme da saga dos X-Men. E não é pra menos, jogaram no lixo a história de origem do Wolverine, que tinha um material muito promissor por trás. Os roteiristas terem inserido essa motivação adicional para ele ter o adamantio poderia até render algo decente, se bem explorado. Só que fica difícil ter um mínimo de investimento emocional pelos coadjuvantes quando o filme não se dá nenhum trabalho de apresentá-los. Esse se teletransporta e esse atira cartas. É tudo que eu posso dizer. Os diálogos parecem terem sido escritos pelo George Lucas no seu pior dia. Nem o próprio Hugh Jackman parece satisfeito em participar dessa desgraça. Mas quem pode culpá-lo? Eu também ficaria com os canchedos se tivesse que reagir a essas garras de modelo 3D que parecem terem sido feitas por um desktop dos anos 90. E ainda tem essa coisa aí. Contudo, entretanto, todavia, não há como negar que a cena de abertura é a que mais se destaca positivamente. A montagem dinâmica, as passagens de tempo são criativas, fazendo um ótimo uso de elipses, a direção de arte vai adquirindo uma estética nova para cada período, a fotografia inspirada parece que você está vendo uma graphic novel se movimentando na tela, os efeitos convencem, algo que não acontece em todo o restante do filme, parece que eles gastaram 80% do orçamento nessa única cena. E ela também consegue explorar ao máximo a imortalidade do Wolverine, assim como toda a amargura que ele tem acumulado ao longo dos anos, como se ele pertencesse àquele lugar, como se aquele fosse o seu mundo. O que reforça a ideia da constante luta interna que o personagem vive travando contra ele mesmo. Qual foi a necessidade de uma nova versão da obra de Guillermo del Toro que havia dado maravilhosamente certo 2 vezes? Eu deixo essa dúvida para você responder. O roteiro cria um conjunto de situações que não fariam sentido nem se você tivesse o QI do Bill Gates. A direção do Neil Marshall não ajuda, apelando para os recursos mais pobres nas sequências de ação, câmera tremida e cortes que intercalam planos de uma diferença geográfica que às vezes não dá nem para saber onde os personagens estão, com direito até a erros de continuidade grotescos, como esse monstro que está sentado em cima do Hellboy, corta para a próxima cena, ele já está de pé, sendo que em nenhum momento mostrou ele se levantando, e não dá pra dar desculpa de que teve elipse, pois ambas as cenas são continuações diretas uma da outra. E também tem a performance de Milla Jovovich, que fica falando com uma voz baixinha, como se isso fosse torná-la uma vilã ameaçadora. Be my king. Be revered for who you really are. Cala a boca! Algo mais ou menos parecido com o que o Eddie Raymond fez em O Destino de Júpiter, aquele ali a gente só perdoa porque ele tem talento. E para completar, um CGI de 5ª categoria que faria o retorno da múmia parecer Blade Runner. Mas a composição correta do David Harbour não é a única coisa que salva essa desgraça, pois também temos a cena dos gigantes. Ok, talvez seja um equívoco chamar essa cena de incrível, mas ela é o único momento onde você consegue entender tudo o que está acontecendo. Mais do que isso, é o único momento onde o filme parece se orgulhar do quão ridículo ele é, pois a cena não tem qualquer intuito de se levar a sério. O Hellboy lutando com seu tamanho desproporcional é absurdo de tão hilário. A escolha musical é a pior possível, mas se encaixa com a proposta. E eu não quero pagar de ditador sobre como dirigir a ação de qualidade, mas levando em consideração que todo o restante do filme é esse pandemônio visual, ver o plano sendo estendido por mais tempo é realmente um alívio. Meus olhos agradecem. O
primeiro espetacular Homem-Aranha já vinha trazendo algumas controvérsias, desde a escolha do ator até a execução do projeto. Agora, o segundo filme conseguiu passar do questionável ao medíocre. É o vilão que fica puto com o Homem-Aranha porque ele se esqueceu do nome dele, o roteiro dando uma importância muito maior que o necessário a causa da morte dos pais do Peter, que ninguém liga, o Harry que tomou um troço verde, vira essa coisa aí, é melhor nem tentar entender. Ainda que o filme trouxesse um visual bonito, com sequências de ação decentes, isso não era o bastante para salvar o projeto. Esse efeito ficou com a morte da Gwen Stacy. O uso da câmera lenta é perfeito para que você sinta o desespero e a melancolia da cena, que ganha ainda mais força com a trilha sonora que simplesmente corta quando a cabeça dela bate no chão. E ainda tem os demais componentes visuais que se destacam, como a teia que vai se transformando em mão, a metáfora com o relógio da torre, como se o tempo dos dois estivesse prestes a chegar ao fim. E veja bem, eu posso até não ser um grande fã da composição do Andrew Garfield, mas eu nunca duvidei do talento dele para atuação, muito menos nesse momento onde ele entrega uma excelente representação do Homem-Aranha mergulhando no seu mais profundo desespero por não ter conseguido proteger aqueles que ele ama. Depois da morte do tio Ben, foi a primeira vez, ao menos nas telas, onde nós vimos o emocional do herói, assim como sua autoestima, sendo completamente destruídos. E o pior acontece de forma gradativa, pois ele, assim como nós, acreditamos até o último segundo que ela vai acordar. Batman vs Superman foi, na melhor das hipóteses, um divisor de águas. Anos de espera e os realizadores me entregaram um filme inchado que gasta uma parte significante do tempo atirando para todos os lados. São tantas subtramas que você não consegue se investir com os personagens em volta delas, incluindo o debate político sobre se o Superman poderia ser considerado uma ameaça que tinha um riquíssimo potencial a ser explorado. Também temos o Superman que chama a mãe dele pelo primeiro nome e não chama de mãe, e o Batman, jura? É o mesmo da minha? Quer ser meu amigo? O Lex Luthor que usa o sangue dele para ressuscitar o Zod na forma de um monstro gigante? What the fuck, man? What the fuck? E ainda há uma tentativa interminável de estabelecer ligação para futuros projetos. Quando não é com um sonho, é com uma alucinação. Quando não é com uma alucinação, é com a porra de um e-mail. Snyder, querido, precisamos conversar. No meio disso, há uma cena que se salva. Poderia ser, mas não. Tô falando da cena do armazém. Claramente inspirada na franquia de jogos Batman Arkham, essa cena tem um ganho de energia que fez falta em todo o restante do filme. Destaque para a ótima coreografia e os efeitos sonoros, você sente os socos, os ossos quebrando, há também um ótimo proveito dos demais componentes de cena, como os objetos em volta. Seria muito fácil botar o personagem como uma espécie de exterminador do futuro, mas o diretor testa ao máximo os limites do herói, por isso quando ele cai pela primeira vez, você teme pelo pior. Sem falar que é o momento que muitos de nós desejávamos, ver o Batman em sua forma mais brutal, algo que até os filmes do Nolan ficaram devendo. Foi uma cena rara e isolada, mas que acabou me tirando do estado de coma que o filme tinha me botado. Voltando a falar de outro filme da saga dos X-Men, Apocalipse pode até não ser uma tragédia, mas foi um grande tiro pela culatra. Personagens novos que não acrescentam em muita coisa na trama, cenas gratuitas servindo como um mero fanservice, um vilão que fica plagiando os discursos do Magneto lá do primeiro filme, mas sem aquele ar cativante que o ator conseguia dar ao personagem, fazendo a gente enxergar do ponto de vista dele. E alguém, por favor, me explica o que esse cidadão quer, porque ora ele fala que quer purificar a humanidade, na outra ele fica fazendo isso? Querido, se a humanidade deixar de existir, você vai purificar o quê? O vácuo? O longa jamais é inassistível, mas são poucos os momentos que empolgam, algo que esses filmes geralmente conseguiam fazer muito bem. No caso deste, essa tarefa acabou sendo deixada com a cena do Mercúrio.
A cena é frenética, alucinante, mas você aprecia cada detalhe sem a menor pressa. A forma como a câmera passeia pelos cômodos da mansão é de uma beleza visual única. A técnica de filmagem empregada é revolucionária, há um equilíbrio perfeito do CGI com os efeitos práticos, e é o momento onde temos maior noção da escala dos poderes do Mercúrio. Sem falar daquele gostinho de quero mais deixado no Dias de um Futuro Esquecido que foi finalmente saciado aqui. Tudo isso somado ao fato de que o personagem é a maior personificação do carisma, faz você se esquecer, ainda que por um breve momento, da bagunça que é essa franquia. Eu posso ter todos os meus problemas com essa nova saga dos X-Men, mas o Mercúrio do Evan Peters não é um deles. Por isso, ele merece o seu lugar nessa lista. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, ative o sino para ficar alerta sobre os próximos vídeos, compartilhe com os amigos, as redes sociais, ajuda demais o canal a crescer. Deixem na aba de comentários a lista de vocês, se concordam ou discordam da minha. Vou adorar saber a opinião de cada um. Muito obrigado a todos e até a próxima.